Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o monitoramento das propostas, que é basicamente você acompanhar o que acontece com ela depois que o e-mail é enviado para o cliente, né? Depois que você envia a proposta para o cliente. E dar aí algumas dicas de como você acompanhar melhor isso e tentar converter mais propostas em vendas. Tá, então eu já cadastrei aqui a minha proposta, então eu tenho aqui minha proposta número 65 e vou fazer o envio dessa proposta para o meu cliente. Só para a gente poder revisar aqui os parâmetros que a gente usa para fazer esse envio. Então vou escolher o template. Então ele me trouxe aqui o texto, vou só fazer o ajuste fino. Conforme combinado, segue anexo a proposta para a Rutatec Brasil. Aproveito e deixo seguir um link para a visualização da proposta comercial. Tá. Então aqui eu vou colocar o link para aprovação. E o cliente pode clicar nesse link e visualizar a proposta online e posteriormente aprovar ela. Isso é muito importante que nós fizemos algumas pesquisas e identificamos que as propostas que são enviadas e visualizadas online são aprovadas com maior facilidade e em menor tempo. Então, essa é uma primeira dica muito bacana e sempre que possível, coloque nas suas propostas esse link para aprovação da proposta online. Um outro recurso muito importante para a gente fazer o acompanhamento das propostas é deixar marcada a opção desejo ser notificado quando o cliente abrir a proposta. Então, sempre que ele abrir a proposta, seja via e-mail ou seja online, você vai ser notificado na hora. E isso te dá um recurso muito bacana que nesse momento você pode entrar em contato com ele. Aliás, o ideal é que você faça isso. Claro que se isso for numa hora oportuna, né, num dia oportuno, você não vai ligar para o seu cliente no final de semana ou num horário que não é comercial. Mas o ideal é que você entre em contato com ele, porque se ele está visualizando a sua proposta, ele está pensando no seu produto, na sua empresa, ele está avaliando a contratação do seu serviço. Então, você entrando em contato com ele nesse momento, fica muito mais fácil de conseguir falar com ele ou eventualmente tirar alguma dúvida que ele tenha. Isso aumenta muito a chance de você conseguir converter essa proposta em venda. Então, depois que eu montei aqui o meu e-mail, vou disparar isso para o meu cliente. No caso, eu estou disparando para um e-mail de teste aqui que eu tenho. Então, a gente pode perceber que a proposta 65 ficou com status enviado. Tem aqui a data do envio. Se eu for consultar o histórico dela, clicando nesse último íconezinho aqui, fica registrado para quem eu mandei, o dia que foi feito e qual era o usuário que fez a operação dentro do sistema. Então você consegue rastrear qualquer coisa que acontece com a proposta através dessa telinha da história. Então, para a gente simular como se o cliente estivesse abrindo essa proposta, eu estou abrindo aqui no meu celular para a gente ver como ficaria a notificação dentro do sistema. Tá, então eu recebi ela aqui. Estou abrindo a proposta. Tá aqui. Então perceba que o vendedor acaba de ser notificado que o cliente abriu a proposta. Então se eu clicar na mensagenzinha, tá lá, o cliente Rotatec abriu a proposta 56 no iPhone. Então nesse momento seria o ideal que você conseguisse falar com esse seu cliente, né? Que você conseguisse ligar para ele para tirar alguma dúvida ou tentar induzir ele a fazer o fechamento. Se eu atualizar a listagem das minhas propostas, a gente pode identificar que o contador de leituras aqui já identificou e já me exibiu aqui que essa proposta foi visualizada uma vez. Então, por esse indicador aqui, a gente consegue medir o interesse do meu cliente nessa proposta. Então, aqui, a ideia é que quanto mais leitura tiver, maior é o interesse dele para fechar o negócio.
Uma coisa que é importante a gente também lembrar aqui sobre esses indicadores de leitura aqui é que assim a gente usa o mesmo truque, a mesma programação para confirmação de leitura que os principais softwares de e-mail marketing do mundo usam. Mas se porventura o teu cliente pode ter bloqueado esse recurso lá na ferramenta de e-mail dele. Então, para esses casos, a gente não consegue identificar que ele fez a leitura. Então, só para deixar claro aí, se porventura algum cliente seu abrir a proposta e você não for notificado, esse é o motivo, né? Ele consegue manter a privacidade dele lá se ele mudar algumas configurações dentro do e-mail dele, tá? Eu vou abrir aqui um outro navegador com o link que é enviado dentro do e-mail, aquele link para aprovação. Então, quando o teu cliente clicar naquele link que vai no e-mail, ele vai visualizar uma tela igual a essa. Então, está aqui a proposta 65 que a gente acabou de enviar. Então, por aqui ele consegue visualizar todos os detalhes da proposta. E o grande detalhe é que ele consegue aprovar ou reprovar a proposta através desses dois links aqui em cima. Então é isso que eu comentei que aumenta muito a chance dele fazer a aprovação online, porque é muito fácil. A gente costuma chamar isso de call to action. Nada mais é do que você, de uma maneira explícita, induzir o cliente a tomar alguma ação que você quer que ele faça. Então, de nada adianta você montar o e-mail da proposta e enviar para o teu cliente e ele chegar no final da leitura dessa proposta e falar, tá, ok, gostei do produto, gostei do preço, estou de acordo com as condições comerciais, o que eu faço agora? Então, a ideia é que você tire essa dúvida da cabeça dele e que o fluxo siga normalmente. E a gente pensa que com esse recurso aqui isso fica mais fácil. Então, ele já entende que clicando nesses botões ele consegue dar andamento aí à proposta. Então é isso que eu vou fazer. Vou clicar em aprovar proposta. Então aí a gente avisa aqui que o vendedor vai ser notificado sobre a aprovação dessa proposta. Então vou fechar aqui para voltar. Então a gente percebe que a gente recebeu aqui mais duas novas notificações. Então eu vou abrir aqui para ver. Então a primeira delas é dizendo que o cliente abriu a proposta no navegador através do link de aprovação. Então a gente conseguiu identificar aqui que ele clicou lá no link que você mandou para ele no e-mail. E a última notificação, a mais recente, é que o cliente aprovou a proposta. Então, recebendo essa notificação, você consegue dar andamento aí na geração do pedido e na separação da mercadoria, enfim, nos trâmites comerciais aí e de expedição da sua empresa. Um detalhe importante é que se eu atualizar a minha listagem aqui, o contador de leitura foi acrescentado. E se ele abre a proposta no e-mail ou se ele abre no link de aprovação, a gente consegue contabilizar aqui esses cliques. Muito bem. Um outro recurso muito importante no acompanhamento das propostas é follow-up. Follow-up nada mais é do que uma ação que você deixou pré-programada para ser executada em um momento oportuno. Então, por exemplo, eu acabei de enviar a proposta e posso marcar que eu quero fazer um follow-up dessa proposta na data de amanhã para saber se o cliente recebeu, se ele ficou com alguma dúvida, enfim, para tirar qualquer dúvida que ele eventualmente tenha. Então, dentro da proposta, a gente sempre coloca aqui a data de follow-up, que é se chegou nessa data e o cliente ainda não fez a aprovação ou a reprovação, enfim, da proposta, a gente entra em contato com ele para entender se ele ficou com alguma dúvida e tentar fechar o negócio. Então, como eu faria? Posso vir aqui e filtrar todas as datas de follow-up que eu tenho para fazer hoje. Vou filtrar, então aqui eu tenho duas propostas para fazer o acompanhamento. Então, antes de eu fazer a ligação, eu posso avaliar o histórico para entender tudo o que aconteceu, quando foi enviado e tudo mais. E aí é nesse momento que eu
ligo para o meu cliente e tento entender com ele se ele ficou com alguma dúvida ou se você pode ajudar ele de alguma maneira. Então esse é um recurso bem legal, que são os follow-ups. Outro recurso bem bacana é a gente fazer a proposta navegar nos possíveis status que a gente tem no sistema. É o que a gente chama de avaliação de propostas. Então, se por acaso você não mandou para o seu cliente esses status esses links, na verdade, para ele fazer a aprovação online, você por acaso decidiu que esse não é o caminho para a sua empresa, você pode tratar esses status manualmente. Então, eu tenho aqui uma proposta número 60, que eu posso fazer a avaliação dela. Então, digamos que o meu cliente aprovou a proposta. Ele me aprovou via e-mail ou me ligou dizendo, ó, quero comprar, pode fechar. Então, você, por conta própria, pode vir aqui em aprovar, coloca o responsável pela aprovação, coloca aqui alguma observação pertinente, se for o caso, e confirma a aprovação. Então, a proposta fica com o status aprovado. A mesma coisa a gente pode fazer, vou voltar aqui em avaliação, no caso de uma reprovação. Então, por algum motivo, o cliente resolveu não fechar esse negócio com você. Você pode e deve registrar aqui na proposta que ela foi reprovada, coloca aqui quem foi o responsável no seu cliente pela reprovação, e uma coisa muito importante é o motivo da reprovação. É importante a gente tentar, de alguma forma, identificar por que o cliente não fechou esse negócio com a gente e registrar aqui. Isso a gente usa futuramente nos relatórios de acompanhamento de propostas para entender os principais motivos que está fazendo a gente perder os negócios. Então, de repente, se for a maioria delas é por forma de pagamento. Então a gente vai tentar entender se a gente pode melhorar um pouco mais essas formas de pagamento para o nosso cliente, sei lá, estender mais as parcelas. Ou então a gente vai ver que pode identificar que o motivo de reprovação pode ter sido o prazo de entrega. Então a gente vai tentar entender para ver se a gente consegue diminuir esse prazo. Enfim, é muito importante que isso dá inteligência para o nosso negócio. Então, para esse exemplo, vou colocar aqui forma de pagamento. Então, e posso registrar que o cliente gostaria de pagar em 5 vezes. E a gente, porventura, só mandou a proposta a 30 e 60 dias. E o cliente, a condição dele para fechar seria em 5 vezes. Confirmo a reprovação. Então, ela fica com status reprovada. Posso consultar aqui, tudo isso que a gente está fazendo fica no histórico, então fica registrado se o gestor, o diretor comercial quiser porventura fazer alguma análise de alguma proposta específica, está tudo registrado aqui, quando foi reprovada, o motivo da reprovação e as observações que a gente cadastrou. Seguindo aqui os status das avaliações, a gente pode cancelar a proposta. Por algum motivo, essa proposta deixou de existir, a gente não vai mais enviar ela foi cancelada. Então eu posso cancelar. Posso voltar ela para o status inicial, ela volta para o status proposta. Por algum motivo você precisar disso. E você pode inserir comentários aqui na proposta. Esses comentários não alteram o status dela, ele só registra alguns dizeres no histórico da proposta. Por exemplo, posso colocar aqui que o cliente está viajando e voltará em 15 dias. Então fica um registro aqui do motivo pelo qual você não conseguiu falar com ele. Então vou salvar esse histórico. Se eu for consultar, fica registrado aqui essa mensagem que você colocou. Então isso é bem legal para você acompanhar tudo o que aconteceu com essa proposta. Voltando a falar um pouco sobre inteligência estratégica. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que o tempo para envio de uma proposta é muito importante. Quanto menor o tempo para a confecção e envio da proposta para o teu cliente, maior é a chance de você fechar o negócio. Isso é estatístico já, isso é comprovado.
Então, assim, você já deixar um modelo de proposta pré-definido, as tabelas de preços já cadastradas, e conseguir fazer essa proposta e enviar o mais rápido possível, isso é muito importante. Então, imagina que o cliente te ligou na segunda-feira e que ele teve uma ideia lá, ele quer implantar algum novo recurso na empresa dele, quer comprar algum produto que você vende, e ele está empolgado com isso, ele está com essa ideia na cabeça, ele quer fazer isso acontecer. Se você demorar muito para enviar essa proposta para ele, demora 2, 3, 4 dias, pode ser que essa empolgação, entre aspas, já tenha passado e que já tenha se decidido deixar isso para ser feito no futuro. Então você acaba perdendo a oportunidade de mandar a proposta enquanto essa intenção dele está quente. Então esse tempo aí é muito importante. Eu já falei também sobre o conceito de call to action, mas eu vou falar um pouquinho mais. Que é assim, mesmo que você não mande o link de aprovação nos e-mails das suas propostas, deixa de alguma forma claro no texto do seu e-mail o que o cliente tem que fazer se ele tomar a decisão de fechar o negócio. Deixa isso muito claro, de alguma forma, alguma coisa do tipo: se você gostou dessa proposta, basta responder o e-mail que eu entre em contato com você para a gente fechar o negócio. Assim, alguma coisa muito simples, muito fácil. Não deixa ele terminar de ler a sua proposta e seu e-mail e ficar com o pensamento de: tá, ok, gostei, o que eu preciso fazer agora? Então, a ideia é que você não crie essa dúvida na cabeça dele. E por fim, o último passo aqui dos status das propostas é a geração do pedido de venda. Então, o teu cliente, quando aprovou a proposta, a gente consegue selecionar ela, clicar em gerar venda, escolho aqui a natureza da operação, venda de mercadorias e serviços. Isso vai gerar um pedido de venda para o teu setor comercial, financeiro e estoque dar andamento ao seu pedido. Então esse seria o último passo do fluxo da venda. Então está aqui a proposta, já foi gerada a venda. Podemos visualizar aqui com o número da venda que foi gerada, fica tudo registrado. E por fim é isso. Espero que a gente tenha dado algumas dicas aí que possam ser úteis para você e para sua empresa, que você consiga fechar mais negócios aí. E a gente está sempre à disposição para conversar, para te dar ideias, para te ajudar no que for preciso. É só entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.